Muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na última lição do primeiro trimestre de 2025. Queremos desde já agradecer a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado, quando não chegado neste dia, para poder, então, ainda concluir esta lição que fala justamente sobre o reino único, o fim de Judá, de Jeoaquim a Zedequias. Eu sei que o texto que eu estou apresentando e projetando não está tão nítido, por exemplo, nas referências bíblicas, mas nós temos ali, segundo Reis, capítulo 23, do versículo 35 até o capítulo 25, versículo 30. E segundo Crônicas, capítulo 36, do versículo 5 até o 23. E o nosso texto áureo é justamente segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Feito a menção destas referências bíblicas, nós estamos chegando ao final de uma grande jornada na história de Israel. Nós fizemos uma viagem até aqui, observamos erros e acertos nos reinados dos reis de Israel e Judá. Vocês verificaram que o povo de Israel, até mesmo no período da chamada monarquia, era cheio de altos e baixos, não apenas os reis, mas também os seus súditos, e verificamos o que acontece quando o líder se aproxima de Deus e quando ele se afasta. Confirmamos que a obediência vai gerar liberdade e que desobediência traz aprisionamento. Os reinos do norte e sul sofreram as consequências de suas escolhas, por isso não puderam resistir, pois estavam sozinhos. Escolheram ficar assim. E nesta última lição temos que aprender esta verdade. E se encontra aqui nesse texto, conforme destaque de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2 e 14. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los. E como os reinos do norte e do sul esqueceram destas palavras, o fim era chegado. Nós notamos que em o Antigo Testamento a bênção está condicionada à obediência. E o contrário é verdadeiro. Quando a pessoa é desobediente, logo ela se torna amaldiçoada. A maldição está, portanto, associada à desobediência. O tempo inteiro mostra, por exemplo, que Deus é rico em perdoar, que Deus é amoroso, que Deus é cuidadoso, porém, é um Deus justo, um Deus zeloso, muito cuidadoso. E com Deus não se brinca. Mesmo sendo povo de Deus, Israel não passou despercebido aos olhos de Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, atenta para todas as pessoas, inclusive os reis que eram pessoas ungidas pelo Senhor, mas ainda assim, Deus chama a responsabilidade de cada um deles. Quando a Bíblia fala, por exemplo, para não tocar no ungido do Senhor, o contexto é para não matar, porque era um cenário bem diferente do que as pessoas dizem nos dias atuais, alegando que ninguém pode tocar no ungido do Senhor no sentido de criticar, de falar, pelo contrário. Infelizmente, falo isso com aperto no coração, na igreja evangélica brasileira, há falsos mestres, há falsos profetas, há falsos apóstolos, há falsos bispos e etc e tal, pessoas que se auto-intitulam desta forma, porém são falsos, essencialmente falando, quando não conduzem as pessoas ao distanciamento da palavra de Deus, ensinando coisas que não têm fundamentação bíblica e ainda deturpando o texto da palavra de Deus. Logo, essas pessoas que estão em evidências, quando não em cargos de posição, de liderança, algumas vezes elas vão se arvorar
se apropriar de um versículo que é dito dentro de um outro contexto, não toqueis no ungido do Senhor, lembrando que o contexto era que não poderia matar o ungido, tocar no sentido na pessoa, porque era um ungido do Senhor, mas trazendo uma aplicação como se, olha, você não pode criticar, porque eu sou ungido do Senhor. Eu quero dizer que hoje a gente observa na Bíblia que todos nós temos a unção do Espírito Santo. Por causa de quê? O próprio Espírito Santo passa a habitar em cada crente. Logo, existe uma distinção muito grande do período da graça, do estabelecimento da nova aliança, para o período da antiga aliança. Vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre alguns homens para tarefas específicas, sobre os juízes, etc. e tal. Já com o estabelecimento da nova aliança, todo crente em Jesus torna-se habitação do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo vai nos guiar, nos orientar. E nós somos passíveis de disciplinas, de repreensão, de admoestação, porque nós somos ungidos por Deus, pelo Espírito Santo, nós somos propriedade dele, e mesmo tendo a unção do alto, recebida da parte de Deus, ainda assim, nós somos suscetíveis a críticas, principalmente construtivas, a demonstração, a repreensão, e feliz é aquele homem e mulher, quando não criança, jovem, adolescente, que é disciplinada, porque a Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama, e quem quer ficar sem disciplina vai estar sinalizando de que não é um filho de Deus verdadeiramente falando. Dito isto, a gente vai para o primeiro tópico, porque dentro do primeiro tópico, colocou aqui, sem luz no fim do túnel. Os textos são estes que estão sendo projetados, diz a revista. Em um confronto com os egípcios, Josias é morto e com isso o reinado é assumido pelo seu filho Jeoacás. Um governo relâmpago, apenas 3 meses, o suficiente para afrontar diretamente ao Senhor. E você deve estar se perguntando, mas por causa de quê? Durou 3 meses, ele que foi ungido do Senhor também, porque todo rei, sem exceção, não era apenas Saul, Davi, Salomão, todos os reis, eles eram ungidos por Deus, eles tinham o Espírito Santo vinha sobre eles, porém, eles tomavam as suas decisões, faziam as suas escolhas. E neste caso, a gente observa mais um rei que fez mal, o que era mal, ele fez o que era mal diante do Senhor. É o que nos diz aqui o texto, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Note que a gente vai, então, observar que isso acontecia não porque Deus queria que assim fosse, mas porque eles tinham o chamado livre-arbítrio. E pelo fato de ser livre nas suas escolhas e decisões, eles assumem todas as responsabilidades, como de fato nós vemos no decorrer da palavra de Deus. No livro de Crônicas, ficamos sabendo que o povo tomou Jeoacás, deixa aqui destacar, e o fez rei no lugar do pai. Ou seja, ele foi colocado lá. Jeoacás é levado cativo para o Egito, o faraó Neco o deixa preso e ainda cobra imposto de Judá. Se não bastasse estar preso, o faraó ainda constitui Eliaquim, seu irmão, rei no seu lugar e muda o seu nome para Jeoaquim, e Jeoacás morre na terra do estrangeiro, uma terra estranha. E o autor da revista fala, ao assumir o lugar do seu irmão Jeoaquim, fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo que os seus pais haviam feito. Tem gente que não aprende. No caso aqui,
Se refere a um rei, a um monarca, mas não aprende. Nem pelo fato da pessoa assumir um posto alto dentro da sua nação ou do seu país, que vai fazer com que ela necessariamente vai fazer as coisas corretas ou agradáveis a Deus. Acontece que todos os homens, quer em posição de liderança ou não, eles dão conta dos seus atos, porque são responsáveis diante de Deus, diante da sociedade, diante da igreja, enfim, diante de todas as pessoas. O que era mal diante do Senhor, ele fez conforme tudo que seus pais tinham feito. E aqui está a referência, segundo Reis, capítulo 23, versículo 37. Mas quando chega o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, e Jeoaquim sujeitou-se a ele por 3 anos, e nesse período ele recolheu imposto de prata e ouro do seu próprio povo para entregar o que lhe era imposto pelo Egito. Lembrando que essa questão de imposto, isso é compreensível dentro daquele período. Nações imperavam, algumas delas imperavam, logo todos aqueles que eram subjugados deviam sim pagar impostos, senão sofriam sérias consequências. E, consequentemente, a idolatria voltou a fazer parte da vida do povo, ficou sujeito e serviu ao Egito. Quando a gente fala sobre idolatria, sobre seguir a deuses, isto é, essas questões relacionadas às divindades pagãs, a gente pensa assim, ah, mas isso se deu no meio dos povos pagãos. Não. O povo da aliança que foi chamado, foi eleito para ser nação santa, deixou muito a desejar. Só não foi consumido completamente por causa da graça e da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus. Mas é um povo realmente de altos e baixos que a gente não tem como assim entender. Como é que você vai conceber a ideia de um povo separado, um povo que teve o cuidado de Deus de uma forma tão graciosa e de repente o povo literalmente decide dar as costas para Deus e fazer aquilo que é afrontoso à santidade do próprio Deus, ao nome da própria divindade, numa referência ao Deus eterno? Como é que pode? Mas não acontece isso conosco? Quantas vezes nós, chamados cristãos, sejam batistas denominados ou não, mas a gente comete coisas que afrontam a santidade de Deus, coisas que entristecem o coração do Eterno, coisas que deixam mácula no seio da igreja local, coisas que afetam de uma forma direta e, quando não indiretamente, a, o testemunho que passa a ser tímido, capenga da nossa parte por conta de escolhas mal feitas, de exemplos seguidos de uma forma inadequada. Se a gente observar bem, só muda os rostos, as figurinhas. Aquelas pessoas do Antigo Testamento, tem as pessoas do Novo, do decorrer da história, e hoje somos nós, né? Esse rosto, as figurinhas, né? Mas a história vai se repetindo. Não é somente no período da monarquia, infelizmente, que o povo não aprende de uma forma geral. E uma das maneiras que leva esse não aprendizado é justamente desconhecer a própria história. A história cristã, a igreja, em um determinado momento, ela foi perseguida, meus irmãos. Todavia, quando a gente estuda a história, não apenas a história secular, a história cristã, inclusive, grupos cristãos de perseguidos passaram a se tornar perseguidores. Que coisa absurda! Hoje, nós somos um povo, vou dizer assim, um hercúleo no Brasil. Alguns chegou a dizer que são 60 milhões de evangélicos. Eu não sei se essa estatística está correta, mas acontece que nós não somos mais aquela minoria, mas quando éramos minoria, a gente clamava por justiça, equidade. Tipo, nós temos o direito disto, daquilo outro, de cultuar, de professar nossa fé. Mas quando a gente chega num patamar, depois a gente ignora isto e esquece que nós,
no nosso caso específico, vivemos dentro de um país democrático de direito, cujo Estado precisa e é dever, obrigação do Estado manter e dar segurança às pessoas no tocante à liberdade de expressão, liberdade religiosa, de garantir os direitos das minorias, quer pensem diferente da gente ou que tenham crenças diferentes das nossas. Mas nós não podemos impor as nossas ideias, que são ideais cristãos, goela abaixo das pessoas. Lembram daquele texto lá do profeta do Antigo Testamento? Não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência que nós vamos, persuadir as pessoas. Ao contrário, o convencimento da parte do Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo, vai ser viabilizado através da proclamação do Evangelho, um Evangelho puro e simples. E aqui o povo passou a perder a sua liberdade, a sua dependência, ele se entregou completamente aos babilônios. E morrendo Joaquim, o seu filho Joaquim começou a reinar, e assim Joacás reinou por 3 meses, conforme destaque aqui na revista. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo que seu pai havia feito. Bom, eis aqui o texto bíblico, também destacado. E depois que sitiou a cidade de Jerusalém, Nabucodonosor leva Joaquim e com sua rainha mãe são presos e levados para a Babilônia. Acompanhando-os ao cativeiro na Babilônia, seguiram os oficiais, palacianos, executivos, artesãos e todos os líderes da comunidade, com todos os tesouros da casa do Senhor. Além disto, estabeleceu Zedequias, seu irmão, como rei sobre Judá. Tudo isso que eu li são palavras de Deus que se encontram em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 9 até e 10. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, meus irmãos? Em outras palavras, Nabucodonosor tomou conta de Judá, que estava a um passo do exílio. E a gente sabe perfeitamente que houve, sim, esse exílio. Zedequias, que tinha por nome Matanias e foi mudado quando foi colocado como rei de Judá, reinou um pouco mais de uma década, mas ele fez o quê? O que era bom? Nananina, não. Fez o que era mal diante do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Note aqui que o profeta Jeremias, ele falava da parte do Senhor. Uma característica dos profetas do Antigo Testamento era esta: ser um porta-voz de Deus. Era a boca de Deus. E era feito da seguinte maneira: assim diz o Senhor. Isto é muito importante. Hoje em dia, há uma ênfase muito grande e as pessoas acabam concebendo como se fosse algo, de grande impacto Deus falar fora das Escrituras, através de revelações, de profecias odiernas, tudo isto, revelações espúrias, porque não fazem parte das escrituras sagradas. Mas aqui não, o profeta falava da parte do Senhor. Não era apenas da parte do Senhor, falava a palavra de Deus, conforme Deus assim determinava. Assim diz o Senhor. Vou abrir um parênteses. Ontem nós recebemos em nossa igreja local um casal de missionários venezuelanos que estão agora atuando no Peru. São missionários da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, logo das igrejas batistas em nosso país. E esse casal de missionário, na oportunidade, tanto da mensagem e do testemunho, pessoal, enfatizou inúmeras vezes que a palavra de Deus falou ao seu coração, a palavra de Deus o orientou, a palavra de Deus o guiou, a palavra de Deus veio atender, não a um anseio, mas a uma expectativa como resultado da oração, a palavra de Deus. E quando terminou o culto, eu falei com um diácono da igreja.
Eu gosto e aprecio muito quando um pregador ele fala e se reporta à palavra de Deus, porque é ela que é transformadora. Mas o que que a gente tem visto nos dias atuais? Palavra forte da parte de Deus, mas não é nada da parte de Deus. É uma palavra meramente humana. Pode ser até uma coisa boa, mas é humana, não é de Deus. As pessoas acham que qualquer revelação, profecia, sonho, visão, nos dias atuais, que está fora das Escrituras, é uma palavra de impacto, é uma palavra forte. Para com isso. Palavra poderosa é a palavra de Deus devidamente registrada e inspirada pelo Espírito Santo. A gente precisa ser crédulo e não incrédulo. A gente precisa crer na Bíblia Sagrada, tendo-a como única regra de fé e prática. E a Bíblia não nos insinua, não nos orienta, em hipótese alguma, para buscarmos revelações fora das Escrituras. Pelo contrário, nós somos instruídos, admoestados, repreendidos, exortados, edificados pela palavra de Deus. E o profeta Jeremias falava da parte do Senhor. Logo, como nós temos a revelação completa, não há necessidade alguma de dirigir as nossas vidas com base em outra fonte, senão a palavra de Deus. Voltando aqui a Zedequias, ele não mudou nada. Continuou permitindo culto e adoração a outros deuses, e quando tudo já estava perdido, é que ele se rebelou contra Babilônia. E depois o leite já estava derramado, não tinha mais o que fazer. Ele não foi aceito pelo rei babilônico, houve o cerco da cidade de Jerusalém, e o povo sem saída passa o quê? Fome. E Zedequias, covardemente, deixa o povo sozinho na cidade de Jerusalém. No entanto, ele é capturado, seus olhos são furados e antes ainda vê seus filhos serem mortos. As principais cidades são incendiadas, o templo e a casa do rei. Também os muros que cercavam a cidade de Jerusalém são derrubados. Quando aqui fala que Zedequias covardemente, ele agiu de uma forma covarde, sim. Tem muita gente nos dias atuais, inclusive, até mesmo no campo político, partidário, ideológico, que são covardes. Utilizam as redes sociais e falam de uma forma muito bravia, vai destilando ódio, incitando as pessoas para agir contra A, contra B, contra C, mas quando o negócio aperta, se faz de vítima, se coloca como um pobre coitado. Gente, fica rugindo como um leão, mas depois fica miando feito um gatinho. E o pior de tudo é que muita gente, infelizmente, gosta de um cenário como este, de estar nesse circo, porque é isto mesmo que acontece. Porque tem gente que age de maneira covarde. Não é apenas no âmbito político, não. Tem covardes no âmbito religioso. Mas as pessoas não precisam se submeter a tais pessoas covardes, pessoas que não têm compromisso com a palavra, pessoas que só estão interessadas pelo dinheiro, que se valem do evangelho para se enriquecer, que ficam cheios de bravatos por aí, que ficam falando palavras para lacrar, para atrair pessoas, multidões, a fim de ter uma vida boa, mordomia, etc e tal. Enquanto as pessoas que ficam ouvindo, apreciando, ficam bancando tais pessoas. Porque existem vários tipos de covardia em vários âmbitos, mas a gente precisa atentar para o que a lição está nos mostrando e tirarmos, inclusive, aplicações, para as nossas vidas. O mais conhecido e poderoso rei do Império Babilônico foi quem? Nabucodonosor, que de forma estratégica e peculiar sobrepujou o Império Assírio e com isso foi o grande responsável por levar a derradeira caravana de judeus para o exílio no ano de 605 a.C. Isto lá na Babilônia. A população que foi levada cativa era muito grande e entre eles estavam quem? Daniel e seus amigos. Nabucodonosor, inteligentemente, fez um cerco em Jerusalém por um período de aproximadamente 2 anos. Colocou no chão, em 586 a.C., o estupendo Templo de Salomão,
E nesse ínterim começou os 70 anos do cativeiro babilônico. Mas vale aqui a pena pensar numa coisa, dentro da perspectiva, o conceito da época. A Jerusalém era tida como inviolável, inconquistável. E por causa de quê? Porque Deus, que fez os céus e a terra, habitava no templo. Deus habitava no meio do povo, junto com o povo. Em qual local? Repito, no templo. Os cristãos, digo, os cristãos, os judeus, eles se gabavam disto e achavam que nada de ruim poderia acontecer. Mas acontece que eles deixaram a desejar. Eles seguiram a idolatria, eles seguiram outros deuses, eles praticaram atrocidades, requintes de crueldade, eles inclusive implantaram injustiças sociais, entre outras coisas, e colheram isto. E tanto é que quando vem o exílio, e eles ficaram, vou dizer assim, boquiabertos, como é que pode? O templo é do Senhor, que fez os céus e a terra, e foi destruído. A cidade, hoje tida como santa, foi conquistada. E era inviolável, era inconquistável. Como que isso ocorreu? Aí lá no exílio vai ter escritos, homens vão narrar, vão escrever, dizendo o seguinte: Deus permitiu, que o seu povo passasse pelo exílio. Mas quando a gente vai ver direitinho, a expressão é que Deus não apenas permitiu, eu vou além. Deus entregou o seu povo nas mãos de, de governantes pagãos. O que a gente aprende? Que Deus, ele se vale, inclusive, de pessoas pagãs, no caso de nações pagãs, para servir de instrumento de juízo sobre o seu povo. Aí Deus pune o povo de Israel. Mas Deus também pune o povo pagão porque Deus não deve favores a ninguém, porque Ele é Senhor de todas as nações e não apenas de Israel. E Israel era o povo de Deus, não por não temos dúvida quanto a isto, mas por não obedecer à voz do Senhor e nem dar ouvidos à voz por meio do profeta, pelo contrário, perseguiu e matou os profetas que Deus enviou para orientá-lo. Até os profetas foram mortos pelos povos pagãos? Não, pelo povo de Deus. Como é que pode? Paulo fala que chegaria um período que teria comichões no ouvido, é como se tivesse algo impedindo de ouvir a voz de Deus. E hoje Deus tem falado, sim, através de sua palavra. E muitos ainda assim tapam seus ouvidos para a palavra de Deus. Preferem ouvir outras vozes, vozes que enchem os seus egos, que chamam atenção para si mesmas, mas não exaltam, não glorificam, não reconhecem não apenas a palavra de Deus, tanto quanto o Deus da palavra. E Deus enviou para orientá-lo, e Deus usou os pagãos para ensinar o seu povo. Passaram o quê? 70 anos longe de sua terra, vivendo sem liberdade e completamente dependentes dos pagãos. É isto que nós aprendemos na palavra de Deus. A gente precisa, meus irmãos, refletir bastante sobre isto. Agora vamos para o segundo tópico da revista, A Hora de Voltar para Casa, segundo Crônicas, capítulo 36, do versículo 22 a 23. Nós temos a informação de que Deus exortou o povo para viver a verdadeira adoração, e se não obedecessem, seriam escravos dos pagãos, e foi exatamente isso que aconteceu. Também é verdade que em um dado momento Deus iria restaurar a sorte do seu povo, disse que iria preservar por amor a si mesmo e ao seu servo Davi. E apesar da dura disciplina e de um tempo muito longo como cativos nas mãos dos babilônios, Deus trouxe o povo de volta. A disciplina de Deus, entretanto, opa, deixa eu colocar aqui no mouse. A disciplina de Deus, entretanto, não é para a destruição, mas para a restauração do seu povo. É muito interessante quando a gente observa que Deus havia dito que ele teria não planos de mal, não um plano mal, mas plano de paz, falando para aquela geração que estava sendo exilada.
E as pessoas ficaram naquela expectativa e ele diz, olha, faz o seguinte, vocês vão para a Babilônia, vocês não vão voltar, durante 70 anos vocês vão ficar lá, vocês que estão indo não vão voltar, vocês têm que viver como se ali fosse a sua terra, ame a sua terra, trabalhe, venha se multiplicar, venha fazer as coisas, porque vocês não vão sair de lá em hipótese alguma. Vocês não vão voltar. Mas qual é o meu plano não é mau. Eu tenho um plano muito bom para vocês, tanto é que é um plano de paz. E qual é o plano divino que trazia uma certa esperança? Vocês vão ficar, é verdade, mas os seus descendentes, os seus filhos voltarão. Mas vocês não têm que ficar cheio de lamúria. Vivam a vida. Aproveitem. Gozem o bem daquela terra, porque vocês vão morrer, vão ficar lá. E alguém vai dizer assim, mas Deus não podia trazê-los? Podia, mas não fez. E por que não fez? Porque é Deus. Deus não é manipulável. Os planos que Deus tinha de paz e não de mal era justamente este. E a disciplina, vocês iriam pagar, mas os seus descendentes retornariam para Jerusalém. O cativeiro babilônico tinha data marcada para acabar. Após 70 anos, o povo voltou para casa. É interessante. Mesmo sendo povo de Deus, ele não passa a mão na cabeça dele. Deus não passa a mão na cabeça dos filhos de Deus. Deus não faz vista grossa pelas, pelos erros e falhas. Ah, Deus é rico em misericórdia? Sim. Ele é grande em perdoar? Também. Mas ele é justo. E toda ação, todo pecado tem uma consequência, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Curiosamente, Deus usou os pagãos para disciplinar o seu povo e os mesmos pagãos foram usados para libertar a nação. Às vezes, no meio evangélico, acha-se que Deus só vai se valer de instrumentos evangélicos para fazer algo, quer na área de disciplina, em relação ao seu próprio povo, quando na verdade não é bem assim. Deus é Deus. Ele usa tanto crentes quanto pessoas não crentes, quer para ser bênção em nossas vidas, quer para ser instrumento de juízos sobre as nossas vidas, ciente de que a disciplina de Deus é porque Deus nos ama, porque Ele nos quer bem. E Deus faz isto. Chega a ser até uma pitadinha de ironia, né? Deus poderia só usar pessoas crentes, mas Ele é Deus. E Ele usa todas as pessoas porque todas as pessoas lhe pertencem. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Esta é a grande verdade. Deus é o Pai de todas as pessoas, porque todo mundo vem de Deus. Não estou me referindo no aspecto espiritual, porque nós somos filhos através da fé em Cristo Jesus, mas ainda assim filhos adotivos. Nós nos tornamos filhos de Deus, sim. Ah, somos todos nossos criaturas? Sim. Mas, em um certo sentido, todas as pessoas têm Deus como Pai. Em que sentido? No sentido de Deus ser o Criador de tudo e de todos. Porque todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, independente da religião, independente da cor da sua pele, independente de onde que ele tenha nascido, do seu DNA. Todos nós somos provenientes de Deus. E o rei Ciro baixou um decreto permitindo a volta dos exilados para Jerusalém, mas quem moveu seu coração foi Deus. Deus entrega literalmente o povo nas mãos do rei da época, e 70 anos depois, Deus vai lá, toca no coração do rei e faz com que o povo volte, não o povo que foi, mas os seus parentes, seus descendentes, seus filhos, voltem para Jerusalém, porque Deus assim quis. Mais uma vez, Deus move o coração de um ímpio, de um pagão, para que o seu propósito seja realizado. O rei Ciro reconheceu que foi o Senhor que lhe deu todos os reinos da terra. Um rei pagão reconhece isso. Existem pessoas que são arrogantes. Existem pessoas que se gabam.
acham que elas são pessoas que têm um potencial tão grande que elas não precisam das outras e que ela se basta em si mesmo e a um ponto de achar que ela é insubstituível. Tipo, se eu não fizer, ninguém mais faz. Mas acredite, ninguém é insubstituível. Esta é a grande verdade. Se eu não fizer, outras pessoas vão fazer igual, e na maioria das vezes, vou falar baixinho aqui, melhor do que eu. Mas a gente acha que é só a gente que faz as coisas certas, da melhor forma possível. Quem disse isso? Deus dá a capacidade, talento para muitas pessoas. E se estas pessoas utilizarem de uma forma correta, toda aquela potencialidade dada por Deus vai desenvolver tudo para o bem-estar das pessoas, para a glória de Deus e etc. e tal. O rei Ciro, então, ele reconhece que o Senhor lhe deu todos os reinos da terra e chegou Jesus. Olha só, a gente agora já está falando de Jesus. Chegou Jesus, o nosso rei e libertador. Um rei que fez tudo correto diante do Pai, um rei que ama o seu povo a ponto de se entregar em favor dele. Se nós temos o rei Jesus, e o próprio rei disse que o reino dele não é deste mundo. Se não é deste mundo, a igreja evangélica não deve tentar criar impérios aqui na terra, porque o reino de Jesus não é deste mundo. Existem pessoas que não estão preocupadas com o reino de Deus, com seus valores e ensinos, tampouco alinhado com o seu rei, porque o reino de Deus é dele, não nosso. Mas há pessoas no nosso meio chamado evangélico que ignoram e dão de ombros para o reino de Deus ou o reino dos céus e que tentam criar impérios. Pessoas que querem expandir os seus negócios religiosos, tudo em nome de Deus, mas para se beneficiar, para criar fortunas. Gente, é isso que a gente observa na Bíblia? Claro que não. Essa visão materialista não é essencialmente cristã. A gente precisa atentar para o que a Bíblia diz. Um rei que não tinha uma coroa de ouro e sim de espinho. A coroa de Jesus é diferente. Não é aquela coroa real, enfatizando aquela realeza. É uma coroa de espinhos, mas foi o único rei capaz de unir todos os santos. Gostaria de dizer as últimas palavras antes de concluir que Jesus é o único rei e governa esse mundo. A gente tem que observar que Jesus é rei, nós somos súditos do rei Jesus, logo estamos no reino de Deus e tem valores e ensinos diferentes. Como cidadãos do reino, a gente precisa viver de uma maneira correta neste plano terreno, de modo que venha sinalizar e apontar para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Aqui há uma citação de que na plenitude dos tempos o Messias chegou para estabelecer o seu reino. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Ele remiu o seu povo do pecado, triunfou sobre o diabo e matou a morte. Retornou ao céu e está sentado no trono. Ele virá em poder para estabelecer o seu reino de glória. Seu reino é eterno e seu trono jamais será abalado. E nesse reino só existe um rei. Ele jamais se rendeu ao mundo, ao diabo e aos ídolos, venceu a morte, pagou o preço da nossa escravidão e nos redimiu de modo cabal. Uma referência ao Rei Jesus. O cristão deveria ter somente o Rei Jesus como Senhor, mas algumas pessoas acabam construindo ao longo da sua história, da sua trajetória, outros senhores, servem outros senhores, que é de uma maneira ou de outra. A gente tem verificado isto. Isto é apenas observação, não é simplesmente para meter o dedo na ferida. Mas a igreja chamada evangélica precisa rever muitas coisas. Quando eu falo muitas coisas, não são todas as coisas, tá? Ou algumas coisas, melhor dizendo. Ela tem que rever algumas coisas. A gente fala que sim, Jesus é que governa, que nos orienta, mas nós somos orientados por pessoas que não sejam Jesus.
Nós somos orientados e guiados e muitas vezes motivados, incentivados a agir não conforme Jesus, mas conforme outras pessoas que têm seus interesses. Os exilados, eles voltaram para casa e reconstruíram tudo. Recomeçaram uma nova vida cheia de paz e esperança. No tocante a Jesus, Jesus é rei, mediador e agente da reconciliação. Vamos contar isso ao mundo, nosso rei é o maior, nosso rei não perde batalhas e por isso não tememos dias maus. Glória a ele eternamente. E a conclusão está aqui, Deus está no controle de tudo e acredite, Deus está realmente no controle de tudo. Às vezes as pessoas mencionam assim, Deus ainda está no controle. Como assim ainda? Ele nunca perdeu o controle. A gente que age às vezes de uma forma ansiosa, desesperada, perde o foco em Jesus e acha que o mundo está assim de cabeça para baixo, mas para com isso. Deus está no controle. E chegamos ao final destas lições, foram 13 lições do primeiro trimestre de 2025. Estamos no finalzinho do mês de março de 2025, portanto, e aprendemos algumas verdades, as quais eu vou destacar aqui. A primeira verdade é que Deus escolheu um povo santo, isso mesmo. E por que Deus escolheu um povo santo? Deus escolheu um povo santo porque Deus é santo, correto? Uma outra coisa que a gente precisa salientar é que Deus requer exclusividade. Deus não divide a sua glória, meus irmãos, com ninguém. Acredite, ele não divide a glória com ninguém. Mas ele também disciplina todos aqueles que ama. Que coisa boa, maravilhosa ser disciplinada pelo Senhor, porque isso é um indicativo de que nós somos filhos dele. Mas nós temos uma outra lição que vimos no decorrer deste trimestre. Deus usa quem ele quer para fazer a sua vontade. Não pense que Deus só vai usá-lo ou usá-la, meu irmão, minha irmã. Deus usa quem quer. Deus usa um crente para ser bênção na sua vida, para prover algo que necessita, mas também Deus usa um pagão ou um descrente, porque ele usa quem quer. Ele é Deus sobre todas as pessoas, ele é Senhor de tudo e de todos. É um Deus universal, um Deus que reina e que tem o controle de tudo e de todos. Mas também a gente aprendeu que Deus, isso mesmo, Deus tem um tempo para tudo e restaura no momento certo a nossa vida. O momento só Deus sabe, mas o que nós podemos saber e confiar é que Deus está no controle, guiando-nos, dirigindo e que nada sai do seu controle, ou seja, nada foge da alçada divina. E estamos concluindo com as palavras do próprio autor da revista, como é bom descansar nas promessas do Senhor. Como é bom descansar nas promessas do Senhor. Não é daquelas promessas que nós achamos que temos por direito. Para com isso. Tem coisas que são ditas como se fosse promessa do Senhor, quando na verdade não são. Mas tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra, ele cumpre. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Saber que, apesar dos castigos que recebemos por causa dos nossos pecados, isso acontece porque ele nos ama e quer nos restaurar. O nosso Deus não tem prazer em nos castigar. Seu deleite está em nos purificar. Por isso, enviou seu Filho para nos libertar definitivamente e nunca mais sermos escravos dos pagãos. Não é escravo dos pagãos apenas. Escravo dos homens? Eu não entendi agora o que eu estou te dizendo. Escravo do pecado. Escravo de Satanás. Porque tem uma palavra muito interessante que mostra que Deus veio nos livrar do pecado, para que a gente não venha pecar habitualmente. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas, se a gente pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E a gente pode recorrer a ele, confessar a prática pecaminosa, abandonar e receber o perdão e, por sua vez, a restauração da parte de Deus. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer nas coisas de Deus.
Tenha prazer na igreja de Cristo. Tenha prazer de servir ao Senhor, de servir as pessoas. Seja obediente à sua palavra, numa referência à palavra de Deus, não a palavras humanas. E saiba que Ele irá lhe disciplinar quando você merecer, quando você precisar, quando você necessitar. E Ele vai buscar sempre a sua restauração. Deus não deseja constranger ninguém. Deus não deseja humilhar ninguém. Eu já participei de cultos em outros arraiais, quando adolescente, quando não na minha juventude, que alguém se levantava em nome de Deus e constrangia algumas pessoas. Isso não tem procedência divina em hipótese alguma. Eu já vi outras situações, vi com os olhos que um dia a terra há de comer, como eu costumo dizer, com estes olhos, ouvi com esses ouvidos que Deus iria fazer certas coisas humilhando pessoas publicamente. Eu ficava pensando nos meus botões, mesmo sendo adolescente e jovem, como é que pode? Tanta humilhação, tanto constrangimento, mas nenhuma edificação, nenhuma exortação, nenhuma palavra realmente que viesse não apenas atender à necessidade daquele momento, mas que viesse como algo para corroborar para a melhora em termos de pessoa, do ser humano, do desenvolvimento do ser humano. Mas Deus não. Ele busca a restauração das pessoas. Que Deus abençoe. Ficamos aqui com esta lição da nossa revista Compromisso. Espero que você tenha participado, gostado. Aproveito para dizer que o comentário, em termos de pergunta, está aberto para fazer pergunta, para eh, dirimir alguma dúvida, para oferecer sugestões de outros vídeos, porque o meu objetivo aqui está a serviço de cada um de vocês. Estou à disposição e que Deus nos abençoe.